Este é uma vídeo-revisão dos Transformers Age of the Primes, Prima Prime. Prima foi o primeiro Transformer que nasceu em Cybertron. Ele é o líder dos 13 Primes originais criados pelo Primus para defender Cybertron do Unicron, um devorador de mundos. O Prima foi o primeiro Transformer a transportar a matriz da liderança e é conhecido também como o Guerreiro da Luz. Antes de passar à figura, vou mostrar-vos a caixa, de onde ele veio. Como podem ver, aqui o interior da caixa, aqui a bolha, aqui ao lado a dizer More Than Meets the Eye, temos aqui o símbolo Autobot, um modo robô, 20 passos para transformar, modo alternativo, a idade, até que idade é para esta figura. No outro lado temos uma imagem do Prima em modo robô, modo alternativo, a ilustração. Por baixo a dizer Transformers e a nova coleção Age of the Primes, a Era dos Primes. Aqui a dizer The 13, os 13 Prima Prime, aqui o símbolo também. No outro lado a dizer Hasbro. Ao lado temos a mesma imagem do Prima Prime em modo robô. Transformers Age of the Primes, Prima Prime. Depois no outro lado, aqui em vários idiomas, também em português a dizer até que todos se tornem um, till all are one. Depois aqui temos os símbolos correspondentes aos primes. Temos aqui, só apoiar um pouco, temos aqui o Prima, Vector Prime e Alpha Trion. Se pode verificar aqui Transformers, a dizer Age of the Primes e ela é da classe Deluxe, da classe Voyager, em vários idiomas. Depois atrás, como podem ver, aqui a dizer The 13 Prima Prime, o que é que ele faz, o modo robô dele, o modo alternativo, 20 passos para o transformar. Temos aqui o Star Saber com a matriz. Depois aqui mais algumas outras informações. Aqui a dizer More Than Meets the Eye, e é um Transformer autêntico. Aqui a dizer Hasbro. Depois por baixo da caixa, mais outras informações, avisos, símbolos, código de barras. E por cima da caixa a dizer The 13 Prima Prime e Takara Tomy. Ok, por aqui a caixa atrás e mostrar-vos a figura. E só está aqui os acessórios. E como podem ver, o Prima transforma-se num veículo lunar cybertroniano que eu acho que foi uma boa escolha, este modo alternativo, para ser diferente. E é um modo alternativo que tem semelhanças a um outro que eu já vos vou mostrar. Vamos ver mais perto, como podem ver aqui, os faróis pintados de azul, esta parte pintada de cinzento, a grelha, tem estas partes pintadas de cinzento escuro, aqui estas peças pintadas de azul, toda esta secção pintada de um amarelo, o pró cinzento claro, aqui o vidro, num plástico transparente de azul, e tem alguns detalhes moldados, como se pode verificar. Ao lado, a mesma coisa, o vidro, o plástico transparente, aqui a cápsula, tem aqui um porte para armas MacTech, ou para weaponizers, quero dizer. Vamos ver aqui, no outro lado a mesma coisa, esta faixa pintada de cinzento, aqui também. Tem aqui os faróis, também pintados de azul. Podem ver aqui os detalhes moldados. Se pode verificar toda esta secção. Atrás, todos estes detalhes moldados estão muito bem trabalhados e têm estas faixas pintadas de azul também. Podem ver aqui pintado de cinzento. Aqui estes detalhes moldados também. Por baixo das rodas. No outro lado, exatamente igual. Atrás, como ele é. Tem estes painéis que vão servir para o modo robô. Como ele é por baixo, dá para ver aqui a cabeça. Infelizmente a cabeça tem que ficar nesta posição no modo alternativo, não dá para alterar. Tem aqui algum vazio, mas nada de grave. Estas partes pintadas de azul. E ele tem 6 rodas. Tem estas rodas de trás e estas, em que a jante está pintada de cinzento. E como podem ver, as rodas, como são, de um lado e do outro. E aqui os acessórios. Ele roda bastante bem, como se pode verificar. E para comparação, eu vou compará-lo com o Ironhide dos Transformers Warfare Cybertron Siege. E este é o modo alternativo que eu acho que a Hasbro se baseou para criar o Prima, no seu modo alternativo. Eu vejo algumas semelhanças, sinceramente. E vou comparar
com o Megatronus dos Transformers Robots in Disguise de 2015. Também um Prime. Podem ver um veículo lunar cybertroniano ao lado de um tanque cybertroniano. Dois irmãos juntos. Os acessórios que o Prime traz são os seguintes. Ele traz esta peça, como podem verificar, aqui os detalhes moldados, aqui a coronha, depois aqui ao lado, como é, tem aqui esta pecita, e traz a lâmina do Star Saber, o sabre estelar. Podem ver estes detalhes moldados, pintados de cinzento, a lâmina de um plástico transparente, azul, também com detalhes moldados. E, basicamente, podemos colocar esta peça, tem aqui esta pecita que dá para encaixar neste porte, por exemplo. Podemos deixar assim e parece um canhão laser e dá para movimentar no ângulo de quase 360 graus. Ou então podemos colocar neste porte também, e aqui já dá para movimentar no ângulo de 360 graus. Tem aqui também outros. Ou então, a lâmina, podemos colocar aqui dentro. Tem um porte, assim, e fica nesta forma. Ou se preferirem, podem colocar aqui neste porte da frente, mas como veem não funciona. Para tal, é preciso combinar estas duas armas. E para isso, juntamos assim desta forma e aqui temos o Star Saber. E agora já podemos colocar. E assim funciona, como se pode verificar. Eu sinceramente não gosto. Prefiro desconectar, deixar aqui esta peça e a lâmina aqui atrás. Acho que fica melhor. Críticas em relação ao Prime no modo alternativo. Honestamente, a maior crítica que eu posso ter é que a figura no modo alternativo, como podem ver, não está direito. E isto é um defeito da minha figura, porque estas partes cinzentas nem sequer deveriam estar visíveis, deveriam estar compactadas, mas na minha figura eu não consigo compactar mais e então fica assim com este aspecto. Não está de todo do mal, mas, e dá para rolar, como se pode verificar, mas o problema é que estas rodas no solo, reparem só, não movimentam pelo facto de não conseguir compactar mais toda esta parte de trás do modo alternativo. É um defeito da minha figura, por mais força que eu faça, não consigo e não quero estar a danificar. E quanto aos acessórios, não tenho quaisquer críticas. E outra coisa, eu gostava que a cabeça dele não estivesse visível, mesmo estando por baixo, mas pronto. Fora isso, eu gosto mesmo deste modo alternativo para o Prima. Eu acho que foi um bom modo alternativo que selecionaram para ele. O esquema de cores está muito bom. Gosto desta combinação de esquema de cores. Ele roda bem e está muito bom. Eu gosto mesmo deste modo alternativo. Vamos transformá-lo. Ele tem um segundo modo alternativo que se baseia no seguinte. Ele pode se transformar num overcraft cybertroniano. Para tal, as rodas da frente vamos movimentar assim, para baixo, desta forma, e estas vamos movimentar assim, para o lado, e vamos pôr para dentro, desta maneira. Mesma coisa aqui. E é uma espécie de overcraft, mas pronto, não é nada demais, mas é possível fazer de acordo com as instruções da caixa. Mas vamos transformá-lo em modo robô. Primeiro vamos tirar o Star Saber e esta peça. Depois vamos deixar as rodas assim. Primeiro vamos desconectar esta secção desta forma. Esta slot estava encaixada nesta pecita e esta slot aqui nesta pecita também de dentro. Desconectamos aqui também, assim, e afastamos desta forma. Depois, toda esta secção nós vamos desconectar também, assim desta maneira para baixo, como se pode verificar. E lá está, por mais força que eu faça para dentro, estas partes vão estar sempre visíveis. E vamos esticar desta maneira para formar as pernas. Depois vamos desconectar aqui estas peças com seus pés.
Esta pecita estava assim encaixada nesta slot. Desconectar. E vamos colocar as rodas para dentro. Tem articulação. Vamos colocar desta maneira. Uma coisa que eu não mostrei, peço desculpa. Estas peças vão se encaixar nestas slots. Assim. Desta forma. Mesma coisa com esta. Só endireitar e compactar. E conectar, quero dizer. Depois desconectamos as pernas. Assim. Estas peças estavam encaixadas nestas slots. Podemos desconectar assim ou movimentar para trás. Não danifica a figura. Depois só um momento. A seguir, o que nós vamos fazer é, vamos desconectar estas peças, assim. Esta pecita que estava encaixada nesta slot, aqui no interior. Estamos de um lado e do outro. Depois, viramos toda esta secção. Aliás, podemos já acionar a cabeça, desconectar. Assim. Esta slot estava encaixada nesta pecita e colocamos as rodas para dentro. E movimentamos esta secção no ângulo de 180 graus. Depois, vamos levantar este painel e estas peças estavam encaixadas nestas slots e vamos endireitar toda esta secção para conectar assim. Já está. Depois, esta peça vamos pôr para trás, desta forma. A seguir, quanto aos braços dele, vamos acionar a mão e vamos colocar toda esta peça para dentro para que esta peça se conecte a esta slot, assim, e viramos no ângulo de 180 graus. Mesma coisa com a mão esquerda e o braço esquerdo. Acionamos, puxamos esta peça e movimentamos no ângulo de 180 graus. Depois, estas peças vamos endireitar desta forma. E depois de tudo já estar em ordem, aqui temos o Prima transformado em modo robô. Sem dúvida alguma que este design no modo robô dele está muito bom, a condizer como o primeiro Transformer. É diferente da banda desenhada e ligeiramente diferente do primeiro episódio em que ele apareceu nos Transformers Generation 1, mas eu gosto imenso. E o esquema de cores combina mesmo para este modo robô. Vamos ver mais perto, como podem ver a cabeça dele, só ampliar um pouco. Como podem ver, os sensores ópticos pintados de azul escuro, a cara pintada de um branco para o cinzento, a cabeça pintada de cinzento escuro, contém estes detalhes moldados. Tem estas pecinhas que parecem as antenas do Cyclonus, mas estão tal e qual como no primeiro episódio em que ele apareceu nos Transformers G1. Como podem ver, o tronco dele com estes detalhes moldados, com estas faixas pintadas de azul. Tem muitos detalhes moldados, o tronco. Tem aqui uma pequena abertura, mas pronto, não é nada de grave. Como podem ver aqui estas ombreiras com estes detalhes moldados que estavam à frente no modo alternativo. Tem este círculo pintado de azul. Podem ver o bíceps. Aqui esta peça de armadura, aqui com este porte. Como podem ver o punho dele, 5 dedos, está fechado. O braço esquerdo é exatamente igual ao braço direito. Tem estas peças de armadura também. Toda esta secção pintada de cinzento escuro. Podem ver as pernas dele. E as partes de trás de um modo alternativo servem como proteção nos joelhos. Fazem parte dos joelhos dele, como se pode verificar. E estas faixas pintadas de cinzento escuro. E como são os pés dele, com estes detalhes moldados. 2 dedos dos pés em cada pé. Depois atrás, como é a cabeça dele. Ele tem um modo alternativo visível nas costas, forma uma mochila, mas acho que não fica mal. Sinceramente não fica mal de todo. Como podem ver, os braços atrás e as pernas. A barriga das pernas é preenchida com as rodas do modo alternativo, apesar de ter aqui ainda algum vazio. Mas este modo robô está mesmo bom. Eu acho mesmo que a Hasbro esmerou-se a fazer este modo robô. E em termos de articulação, ele tem articulação na cabeça, podemos movimentar
estar num ângulo de 360 graus. Podemos levantar até aqui, baixar até aqui. Os braços têm articulação também no ângulo de 360 graus. Podemos levantar as ombreiras desta forma, se quiserem. Ou podemos levantar totalmente até aqui e podemos movimentar mais para baixo, como preferirem. Podemos levantar os braços também a um ângulo de quase 90 graus. Tem articulação giratória no bíceps. Pode dobrar os cotovelos também. Só um momento, desculpem. Eu já vos vou mostrar melhor. Podem dobrar o cotovelo a um ângulo superior a 90 graus. Tem articulação giratória nos pulsos também. Podemos movimentar desta maneira. E podemos abrir as mãos dele também, o que é muito bom. Tem articulação na cintura, mas não é de um ângulo de 360 graus, por causa que esta peça vai estar a bater. Podemos levantar estas peças até aqui, baixar até aqui. As pernas vão para a frente a um ângulo de 90 graus. Para trás vão até aqui, não vão mais por causa desta peça do modo alternativo. Podemos levantar as pernas a um ângulo de 90 graus. Podemos abaixar. Tem articulação para o lado, como se pode verificar. Tem articulação nos joelhos, no ângulo superior a 90 graus. E tem articulação nos pés, para baixo até aqui, para cima até aqui. E podemos movimentar os calcanhares desta maneira também. Se quiserem, podem deixar as pernas desta forma, mas fica mal. Eu prefiro deixar desta forma. E quanto ao Star Saber, vamos voltar a juntar. Só um momento. Ok. Assim. Quanto ao Star Saber, se quiserem, tem este porte. Aqui. Podem deixar guardado. Desta maneira o Star Saber. Podem deixar no braço. A usar desta forma. Está ao contrário, peço desculpa. É mais preferível aqui para este braço. Desta forma. Mas obviamente que ele pode usar o Star Saber. Abrimos a mão. Colocamos assim. E fechamos a mão. E agora o Prima já está a usar o sabre estelar. Como se pode verificar. E ele, sendo o portador da matriz, tem a matriz. E para tal, abrimos o painel aqui no peito, assim, e é revelada a Origin Matrix. Como se pode verificar. E podemos tirar a matriz também. Assim. E já agora, verem os detalhes moldados no peito. Aqui deve ser o centro da centelha dele. E como podem ver aqui a matriz da liderança, o cristal pintado de azul. A Origin Matrix, quero dizer. E toda esta secção pintada de cinzento. Atrás como é. E se quiserem, podem fazer duas coisas. Tirar a arma. Podemos fazer com que o Prima use a matriz. Abrir as mãos. Ver se a matriz não cai. Não é muito fácil. Mas aqui tem. Ele a usar a Origin Matrix. Ou então, outra coisa que podemos fazer também é juntar a matriz ao Star Saber. Tem aqui esta entrada para esta peça. E agora ele tem a sua Star Saber ainda mais poderosa para usar contra o Unicron, o Megatronus, seja quem for. O que é mesmo fixe. Vou deixar agora assim as pernas e fazer comparação. Vou compará-lo com o Sentinel Prime, dos Transformers Titans Return, também da classe Voyager. Podem ver, ele não chega à altura do Sentinel Prime. E vou comparar com o Optimus Prime da classe Deluxe.
podem ver, ele é baixinho ao lado do Optimus, ao lado do Prima, quero dizer. E, se quiserem, já agora, ele também com a matriz, se quiserem, também podem trocar a matriz e colocar no Star Saber, já agora, verem como são as duas matrizes diferentes. A do Prima está com mais cor, não é de plástico transparente, está melhor. Críticas em relação ao Prima em modo robô, nomeadamente a forma como as pernas ficam. Eu gostava que ficassem assim desta maneira, só que se eu for puxar mais para baixo, não ficam direitas. Era bom se ficassem desta forma, mas vão depois no final movimentar. Mas pronto. O facto de ter vazio aqui na barriga das pernas dá para preencher, mas não totalmente. Tem aqui este vazio, mas pronto. E quanto ao Star Saber, eu gostava que fosse mais comprido. Da Origin Matrix não tenho críticas. E não tenho mais críticas a fazer. O Prima é altamente, sendo este o primeiro Transformer, na minha opinião, é obrigatório para qualquer colecionador de Transformers, porque lá está, é o primeiro Transformer que ganhou vida em Cybertron, por isso faz sentido ele pertencer numa coleção, porque para além de ser o primeiro Transformer, é o líder dos 13 Primes originais, por isso eu não podia deixá-lo escapar. A ver se a matriz Star Saber não se cai. E ele é uma figura que eu gosto bastante. Eu gosto mesmo do design deste Prime. Acho que está muito bom na minha opinião. A Hasbro fez, sem dúvida, um bom trabalho. O modo alternativo dele gosto bastante. Tem uma ótima transformação. Gosto do Star Saber e da Origin Matrix para combinar. O esquema de cores, gosto imenso deste esquema de cores. Tem uma ótima articulação. De escala Voyager foi uma boa escolha e o design dele está mesmo bom. Eu adoro bastante o Prima. E antes de terminar o vídeo, malta, quero desejar-vos a todos um bom ano novo, boas entradas para 2026, cuidado com as gripes, com o Covid que ainda anda por aí e boas coleções. E eu irei, na primeira semana de janeiro, dar início à 8ª edição da escolha do brinquedo ideal da coleção que foi mais votada. E quanto ao Prima, se gostam deste Transformers, se querem tê-lo na vossa coleção, eu recomendo-vos. Eu comprei-o à Pop Corner em junho deste ano. Se estiverem a ver este vídeo, muito obrigado, companheiros, por me terem encomendado o Prima. Eu nunca o vi à venda no OLX ou no custo justo, mas falem com a Pop Corner, ou então eBay e Amazon conseguem encontrá-lo facilmente. Selado, não selado, completo ou incompleto. E aqui tem, malta. Já sabem, subscrevam, comentem, ponham gosto, qualquer coisa, é só dizerem. E aqui tem. Este é uma vídeo revisão dos Transformers Age of the Primes, Prima Prime. Espero que tenham gostado e até à próxima.